Hoje, é claro, a gente vai alcançando a maturidade e a gente entende que nem tudo é o diabo. Mas em alguns momentos eu já pensei, na época que eu atribuía tudo ao diabo, parece que eu era mais crente. Lembra dessa época? Sim, porque como você está mais espiritual, a tendência também é espiritualizar. É espiritualizar. Então tudo você repreendia, evitava de fazer, porque você achava que estava dando lugar ao diabo, aquele né? medo de errar, aquele medo de pecar, aquele medo de falhar contra Deus. Eu acho que se você for mentoreado, tiver uma consciência cristã sadia, eu prefiro um crente radical do que um liberal. Concordo. Quem viveu a loucura do mundo, só a loucura do evangelho de forma radical que leva ele a uma transformação. Isso aí. Essa questão mesmo de pessoas do mundo secular vir para a igreja e não apresentar uma mudança radical é um sinal de que ele não é convertido. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu estava na semana retrasada com o pastor Gilvan Rodrigues. O pastor Gilvan Rodrigues tem 55 anos de ministério na pregação. Ele pregava numa época que só existia ônibus ruins, não existia internet, não existia celular, não existia telefone. E ele pregou o mundo, viajou o mundo pregando o evangelho. E o pastor Gilvan Rodrigues era titular de um time no Brasil, ele era jogador profissional. Na época dele, hoje não, porque isso é normal, mas na época dele, não tinha jogadores da igreja. Hoje até eu entendo que é tranquilo. Como na época ele foi para a igreja e acreditou nessa questão de que não tinha, ele absteve de ser jogador para se transformar num pregador. Isso porque era uma coisa que não é pecado ser um jogador. Você imagina, ele absteve de uma coisa que não o condenaria se ele continuasse sendo. Agora, como que uma pessoa é do secular, vem para o evangelho e continua praticando as mesmas coisas, exercendo a mesma profissão, frequentando os mesmos lugares, andando com as mesmas pessoas, pisando nos mesmos ambientes? Não. Então não é evangelho. Cantando as mesmas músicas. Não é possível. E hoje a gente vive essa banalidade, porque aqueles que estão cantando as músicas seculares e estão na fama... O que eu posso acreditar é que a pessoa seja um simpatizante. A pessoa gosta da igreja, a pessoa admira o evangelho de Cristo, ele acredita que Cristo é o Salvador, mas ele ainda não tomou a decisão de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Mas alguns dizem que estão em um processo de transformação. Seria também esse processo de transformação, de mudança? Porque assim, é claro, o pastor Gilvan Rodrigues, no caso, ele conta que ele era jogador de futebol profissional e aí quando ele conheceu Jesus, ele largou tudo. Já outras pessoas estão no auge da fama. Vou dar um exemplo aqui porque é público, não é nada polêmico. A Cláudia Leite, ela disse esses dias que ela era crente evangélica e que estava em um processo de transformação, em um processo de mudança para ser de fato totalmente de Cristo. Cláudia Leite, o que ela alcançou e o que ela representa hoje para o mundo secular, na questão da música artística, ela largar isso aí seria um impacto, é claro, seria um impacto mostrando o poder transformador de Jesus para nós cristãos, mas ao mesmo tempo também seria um impacto para o mundo que não entende essa loucura do evangelho. Diferente do Léo Stronda. O Léo Stronda, agora mesmo ele disse que não cantaria mais, estava abandonando a banda de música secular porque ele tinha tido um verdadeiro... Aquele rapazinho japonesinho lá. O Yuji Tamashiro. O Léo Stronda agora mesmo, ele estava confessando Cristo de uma forma tão gratificante, tão satisfatória, que dá para ver realmente uma obra de transformação que... Se o que a pessoa faz não é condenável, não é mundano, não é profano, não é pecaminoso, tudo bem. Agora, uma vez que o que a pessoa faz é atribuído ao mundanismo, ao pecado, não edifica, não é nenhum tipo de serviço prestado a Deus e não é nada que seja espiritual, aí é complicado. É difícil, né? O que eu acredito no caso dessa pessoa que o senhor falou é o seguinte: eu acredito que ela creu, eu acredito que ela creia, que ela acredita, que ela tenha plena consciência do que é o evangelho, do que é Cristo. Alguém deve ter ensinado isso para ela, os olhos dela se abriram. Eu acho que o que pesa mais aí agora, no caso dela, é a coragem de abrir mão da questão financeira, do conforto, da fama. Então, de repente, ela está tendo essa dificuldade. Mas o evangelho é isso, o evangelho é renúncia.